Hi there! Meu nome é Márcio Benfica e mais uma vez hoje nós vamos tratar de confusing words. Confusing words são aquelas palavras que podem gerar confusão, como o nome mesmo já está dizendo. Aquelas palavras que você interpreta de uma forma, mas na verdade o significado é outro. Como é que eu diria outdoor em inglês? E aí você pode estar se perguntando, como vou dizer outdoor em inglês? Mas outdoor já está em inglês. Esse é o grande problema. Existem certas palavras que nós usamos em português que na verdade não existem em inglês. Um exemplo grande disso é outdoor. Você passa pelas ruas e fala, eu vi esse outdoor da empresa tal. Essa palavra não existe em inglês com esse significado. Então esse vai ser o nosso tema de hoje. Palavras que nós usamos em inglês, mas que na verdade elas existem em inglês com um outro significado ou nem existem em inglês. O primeiro exemplo que nós vamos tratar hoje seria a palavra smoking. Aí você pensa, smoking é aquilo que eu uso quando vou numa festa de gala. Não. Smoking não tem esse contexto em inglês. Smoking em inglês só é usado quando nós falamos de fumo. Smoking is not permitted here. Ou seja, fumar não é permitido aqui. Só nesse contexto eu posso usar smoking. Eu nunca vou usar smoking com sentido de roupa, de vestimenta, de terno, nada nesse sentido, não existe. Então, na verdade, qual seria a palavra em inglês para isso? A palavra é tuxedo. Então, na verdade, seria he's wearing a new tuxedo. Como eu diria essa palavra em português, Márcio? Tuxedo em português é smoking. São aquelas peculiaridades da língua. Então, na verdade, isso aqui é o nosso smoking como vestimenta. A segunda, e essa foi aquela que eu comecei a aula, é o nosso outdoor. Ele não existe em inglês também. Você nunca pode chegar lá fora e falar pelas ruas, beautiful outdoor. Não existe. A palavra outdoor, ela existe em inglês. Qual é o contexto? É o oposto de indoor. Neste exato momento, nós estamos indoors, ou seja, nós estamos numa sala fechada. Se eu estivesse apresentando esse vídeo lá do lado de fora da sala, seria outdoors, ou seja, do lado de fora, ao ar livre. Esse é o significado de outdoor. Como vocês podem perceber aqui, she loves outdoor activities, ou seja, ela adora atividades ao ar livre. Então, como é que eu digo outdoor em inglês? Na verdade, a palavra é billboard. E se vocês repararem, faz sentido. Por quê? Board significa quadro. E o verbo bill quer dizer anunciar alguma coisa. Ou seja, é um quadro onde estou anunciando alguma coisa. A outra palavra, essa mais curiosa ainda, é pendrive. E você pensa, peraí, pendrive não existe em inglês? Não existe. Busca lá num site de vendas americano, tenta buscar por pendrive. Vocês não vão achar nada. Vocês não vão conseguir comprar o seu pendrive. Não existe. A palavra para isso em inglês é memory stick. Presta atenção no exemplo. Please insert the memory stick. Como eu diria isso em português, por favor, insira o pendrive. E por fim, um dos erros mais clássicos é tênis. Você pensa, não, tênis, além do esporte, pode ser aquilo que eu calço. Não. Eu não posso usar tênis como vestimenta. A palavra em inglês vai depender se o inglês é americano ou se o inglês é britânico. Existem duas opções para vocês. Se for inglês americano, eles costumam chamar de trainers. Se for em inglês britânico, eles costumam chamar de sneakers. Ou seja, quando nós nos referimos a tênis em inglês, o calçado, eu posso usar trainers ou sneakers. Eu nunca posso usar tênis. I am wearing tennis. Não existe. Existe sim tennis shoe, mas aí no caso está se referindo a um sapato específico para você praticar tênis. Resumindo, meus queridos, o que vocês precisam tomar cuidado, nem sempre aquilo é o que parece. Nem sempre você pode usar aquela palavra, que já por ela estar em inglês, você pode dar o mesmo sentido em inglês também. Por exemplo, bus door. Uma vez um aluno meu me perguntou, Márcio, o meu pai trabalha com bus door, como é que eu digo isso em inglês? E na minha cabeça, até então, eu falei assim, o que seria que ele está falando? Ele é mecânico? Qual é a ideia? Até que eu fui perceber que na verdade está falando daqueles anúncios que você tem no fundo dos ônibus. Isso também não existe em inglês. Isso, na verdade, é uma variação que pegaram de outdoor. Na verdade, o termo bus door não existe em inglês. Se você fosse dizer esse bus door em inglês, você diria I saw that ad on the bus. Essa seria basicamente a ideia. Ficou claro, meus queridos? Então, mais uma vez, obrigado. Have a nice day.